Ricardo Salgueiro explodiu em gargalhadas quando a menina de 12 anos disse: "Eu falo 9 idiomas perfeitamente." Lúcia, a filha da faxineira, o encarou com determinação. O que saiu de seus lábios em seguida congelou o riso em seu rosto para sempre. Ricardo Salgueiro ajustou seu relógio Patek Philippe de R$ 200.000 enquanto observava com desdém absoluto a sala de reuniões do 52º andar de sua torre corporativa no coração da Faria Lima. Aos 51 anos, havia construído um império tecnológico que o tornara o homem mais rico de São Paulo, com uma fortuna pessoal de R$ 6 bilhões, mas também o mais despiadado e arrogante do país. Sua sala era um monumento obsceno ao seu ego desmedido. Paredes de mármore negro importado de Carrara, obras de arte que custavam mais que mansões inteiras no Morumbi, e uma vista panorâmica de 360 graus, que lhe recordava constantemente que estava literalmente acima de todos os mortais que se arrastavam pelas ruas como formigas insignificantes. Mas o que mais desfrutava Ricardo não era sua riqueza astronômica, e sim o poder sádico que esta lhe dava para humilhar e destruir aqueles que considerava inferiores. "Senhor Salgueiro", a voz trêmula de sua secretária interrompeu seus pensamentos de superioridade através do interfone dourado. A dona Carmen e a filha dela chegaram para a limpeza. "Que entrem", respondeu com um sorriso cruel que se estendia lentamente por seu rosto bronzeado. "Hoje vou me divertir um pouco." Durante a última semana, Ricardo havia estado planejando meticulosamente seu jogo favorito de humilhação pública. Havia recebido como parte de uma herança familiar um documento antigo escrito em múltiplos idiomas, que os melhores tradutores da cidade haviam declarado impossível de decifrar completamente. Era um texto misterioso, com caracteres que se misturavam entre mandarim, árabe, sânscrito e outros idiomas que nem mesmo os especialistas da USP conseguiam identificar. Mas Ricardo havia transformado isso em seu entretenimento pessoal mais sádico. Nesse momento, a porta de vidro se abriu silenciosamente. Carmen Martins, de 45 anos, entrou com seu uniforme azul marinho impecável, empurrando seu carrinho de limpeza, que havia sido seu companheiro fiel durante os últimos 8 anos trabalhando neste edifício. Atrás dela, com passos vacilantes e uma mochila escolar gasta mas limpa, vinha sua filha Lúcia. Lúcia Martins tinha 12 anos e era a antítese perfeita do mundo de luxo obsceno que a rodeava. Seus sapatos pretos, embora lustrados com esmero, haviam visto dias melhores. Seu uniforme escolar da escola pública estava remendado, mas impecável, e seus livros da biblioteca municipal sobressaíam de uma mochila que claramente havia passado por vários irmãos mais velhos. Seus olhos, grandes e curiosos, contrastavam dramaticamente com o olhar submisso e temeroso que sua mãe havia desenvolvido depois de anos sendo tratada como invisível. "Com licença, senhor Salgueiro", murmurou Carmen com a cabeça baixa, exatamente como havia aprendido que ele esperava. "Não sabia que tinha reunião. Minha filha está comigo hoje porque não tenho com quem deixá-la. Voltamos mais tarde, se preferir." "Não, não, não." Ricardo a deteve com uma gargalhada que soava como o latido de um predador. "Fiquem. Isso vai ser absolutamente divertido." Levantou-se atrás de sua mesa de mármore negro, seus olhos brilhando com a crueldade de alguém que havia encontrado nova presa para torturar. Caminhou ao redor delas como um tubarão espreitando, desfrutando do terror óbvio nos olhos de Carmen e da confusão nos da pequena Lúcia. "Carmen, conte para sua filha o que a mamãe faz aqui todos os dias." Ricardo ordenou com um sorriso venenoso. "Lúcia já sabe, senhor. Eu limpo os escritórios." Carmen respondeu em voz baixa, suas mãos agarrando o cabo do carrinho até que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Exato. Limpa." Ricardo aplaudiu sarcasticamente, sua voz carregada de desprezo. "E me diga, qual é seu nível de educação, Carmen?" Carmen sentiu o calor da humilhação subindo às suas bochechas. "Senhor, eu terminei o ensino médio." "O ensino médio, apenas o ensino médio." Ricardo explodiu em uma gargalhada cruel que ecoou por todo o escritório.
E aqui tem sua filhinha, que provavelmente herdou os mesmos genes medíocres. Lúcia sentiu algo estranho se movendo dentro de seu peito. Durante anos, havia visto como outras crianças de sua turma viviam em casas grandes, tinham roupas novas e seus pais chegavam para buscá-las em carros luxuosos. Havia aceitado que sua família era diferente, que tinham menos, mas nunca havia visto alguém humilhar sua mãe desta maneira tão direta e cruel. De fato, Ricardo teve uma ideia que lhe pareceu absolutamente hilariante. Lúcia, chegue mais perto. Quero te mostrar uma coisa. Lúcia olhou para sua mãe, que assentiu nervosamente, e se aproximou da mesa com passos pequenos, mas determinados. Apesar de sua juventude, havia algo em seus olhos que Ricardo jamais havia visto nos olhos de Carmen. Uma faísca de desafio que não havia sido completamente esmagada pela pobreza e pelas circunstâncias. Olhe este documento. Ricardo colocou os papéis antigos diante de seus olhos como se fossem um trapo sujo. Os 5 tradutores mais inteligentes da cidade não conseguem ler isso. São doutores universitários, professores com títulos internacionais, especialistas em idiomas que estudaram durante décadas. Lúcia olhou os papéis com curiosidade genuína. Seus olhos se moveram pelos caracteres estranhos, as palavras em idiomas que pareciam dançar entre diferentes sistemas de escrita. Sabe o que isso significa? Ricardo perguntou com um sorriso zombeteiro que se estendia por todo o rosto. Era uma pergunta retórica, uma piada cruel desenhada para demonstrar a inferioridade óbvia desta menina pobre diante dos acadêmicos educados. Para sua surpresa, Lúcia não desviou o olhar imediatamente. Em vez disso, estudou o documento com uma intensidade que era desconcertante em alguém tão jovem. Não, senhor, respondeu finalmente em voz baixa. Claro que não. Ricardo rugiu de riso, batendo na mesa com ambas as mãos. Uma menina de 12 anos de uma família de faxineiras, enquanto doutores com 30 anos de experiência também não conseguem. Dirigiu-se para Carmen, sua voz tornando-se ainda mais venenosa. Percebe a ironia, Carmen? Você limpa os banheiros de homens que são infinitamente mais inteligentes que você, e sua filha vai terminar fazendo exatamente a mesma coisa porque a inteligência se herda. Carmen apertou os dentes tentando conter as lágrimas de humilhação que ameaçavam derramar. Durante 8 anos havia suportado comentários como esses. Havia desenvolvido uma couraça emocional para se proteger da crueldade de homens como Ricardo. Mas ver sua filha sendo humilhada desta maneira era diferente. Era uma dor que cortava mais profundo que qualquer insulto pessoal. Lúcia observava toda a cena com uma expressão que estava mudando gradualmente. A confusão inicial estava sendo substituída por algo mais poderoso: indignação. Não por ela mesma, mas por sua mãe, que trabalhava 16 horas por dia para sustentar seus 3 filhos, que nunca se queixava, que sempre encontrava uma maneira de colocar comida na mesa e material escolar nas mochilas. Mas já chega de brincadeiras. Ricardo retornou à sua mesa, claramente desfrutando cada segundo de seu espetáculo de crueldade. Carmen, pode começar a limpar? E Lúcia, sente-se aí em silêncio enquanto os adultos importantes trabalham. Com licença, senhor. A voz clara e firme de Lúcia cortou o ar como uma faca afiada. Ricardo se virou surpreso de que a menina se atrevesse a interromper. Sua expressão era uma mistura de diversão e irritação. O que quer, menina? Veio defender sua mãezinha? Lúcia caminhou lentamente até a mesa, seus passos ecoando no mármore com uma determinação que surpreendeu a todos na sala. Quando chegou diante de Ricardo, pela primeira vez em sua curta vida, olhou diretamente nos olhos de um adulto que estava tentando intimidá-la. Senhor, disse com uma calma que contrastava dramaticamente com sua idade, o senhor disse que os melhores tradutores da cidade não conseguem ler esse documento. Ricardo piscou, confuso pela confiança na voz desta menina que deveria estar tremendo de medo. Isso mesmo. E daí? E o senhor consegue lê-lo? A pergunta atingiu Ricardo como um tapa inesperado. Durante toda a sua vida havia usado sua riqueza e posição para intimidar outros, mas nunca havia afirmado ter conhecimentos acadêmicos específicos.
Sua fortuna vinha de investimentos inteligentes e decisões empresariais despiadadas, não de educação superior. Isso não vem ao caso. Ricardo gaguejou, sentindo pela primeira vez em anos que estava perdendo o controle de uma conversa. Então o senhor também não consegue lê-lo, Lúcia declarou com uma lógica simples, mas devastadora. Isso o torna menos inteligente que os doutores, que também não conseguem. Carmen ficou sem fôlego. Em 12 anos de vida, nunca havia visto sua filha desafiar um adulto desta maneira. E certamente, nunca havia visto ninguém, criança ou adulto, colocar Ricardo Salgueiro em uma posição tão desconfortável com uma pergunta simples. Ricardo sentiu que seu rosto enrubesceu, uma mistura de raiva e algo que não havia experimentado em décadas: vergonha. Esta menina de 12 anos acabara de expor a hipocrisia fundamental em sua lógica com a clareza brutal da inocência. Isso é completamente diferente, rugiu, sua voz aumentando em volume para compensar a fraqueza de seu argumento. Eu sou um empresário bem-sucedido, valho 6 bilhões de reais. Mas isso o torna mais inteligente? Lúcia perguntou com a mesma calma inabalável. Minha professora diz que a inteligência não se mede pelo dinheiro que você tem, mas pelo que sabe e como trata os outros. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia escutar o zumbido do ar-condicionado. Ricardo se encontrou completamente desarmado pela lógica simples, mas impecável de uma menina de 12 anos, que acabara de destruir seu argumento central com a precisão de um cirurgião. Carmen olhava para sua filha com uma mistura de terror e orgulho. Terror porque sabia que Ricardo Salgueiro tinha o poder de destruir suas vidas com uma única ligação. Orgulho porque pela primeira vez estava vendo sua filha se defender e, por extensão, defendendo a dignidade de sua família. Além disso, Lúcia continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra, o senhor disse que eu não conseguiria ler o documento porque sou filha de uma faxineira, mas nunca me perguntou que idiomas eu falo. Ricardo sentiu um arrepio estranho percorrendo sua espinha. Havia algo na maneira como Lúcia havia pronunciado essas últimas palavras que lhe dava má impressão. Que idiomas você fala? Perguntou, embora já não estivesse certo de que quisesse escutar a resposta. Lúcia o olhou diretamente nos olhos com uma confiança que parecia impossível em alguém tão jovem. Falo português nativo, inglês avançado, mandarim básico, árabe conversacional, francês intermediário, italiano básico, alemão conversacional e russo básico. A lista saiu de seus lábios como uma ladainha poderosa, cada idioma pronunciado com uma precisão que fez a mandíbula de Ricardo despencar lentamente. São 9 idiomas, acrescentou Lúcia com um sorriso pequeno, mas triunfante. Quantos o senhor fala? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Carmen havia ficado paralisada, não apenas pelo choque de escutar sua filha enumerar idiomas que ela mesma não sabia que conhecia, mas pela percepção de que a dinâmica de poder na sala acabara de mudar completamente. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Durante 51 anos, havia usado sua riqueza como escudo e espada, intimidando outros com seu sucesso financeiro. Nunca se havia encontrado em uma situação onde uma menina de 12 anos o havia superado intelectualmente em público. Isso é... como... gaguejou, toda sua arrogância evaporando como vapor. Gostaria que eu tentasse ler seu documento? Lúcia perguntou com uma cortesia que, de alguma forma, tornava a oferta ainda mais devastadora. Talvez possa ajudar onde os doutores não conseguiram. E, nesse momento, Ricardo Salgueiro percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Havia subestimado completamente a pessoa errada e estava prestes a descobrir que algumas humilhações não se pode comprar para sair delas. A pequena Lúcia Martins estava prestes a mudar seu mundo para sempre. O silêncio que se seguiu à pergunta de Lúcia foi tão denso que parecia ter peso físico. Ricardo Salgueiro, o homem mais poderoso de São Paulo, se encontrou completamente paralisado por uma menina de 12 anos que acabara de despedaçar sua lógica com a simplicidade brutal da verdade.
Suas mãos tremeram ligeiramente, enquanto processava o que acabara de escutar. 9 idiomas. Uma menina que supostamente deveria estar agradecida pelas migalhas de educação pública havia declarado que falava 9 idiomas, mais do que ele poderia aprender em toda a sua vida, mesmo com todos os seus milhões. Isso é impossível. Ricardo finalmente gaguejou, sua voz soando estranhamente fraca no escritório que havia projetado especificamente para intimidar. Onde aprendeu tudo isso? Lúcia o olhou com uma expressão que era uma mistura de paciência e determinação, como se estivesse explicando algo óbvio para um adulto que não havia estado prestando atenção. Na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, Sr. Salgueiro. Eles têm programas gratuitos de idiomas todos os dias depois da escola. Também há vídeos na internet, aplicativos gratuitos e livros que qualquer pessoa pode pegar emprestado se tiver curiosidade de aprender. Cada palavra era como um tapa suave, mas devastador. Ricardo percebeu que enquanto ele havia estado gastando centenas de milhares de reais em obras de arte que ninguém via, em restaurantes exclusivos onde se exibia com sua riqueza e em relógios que custavam mais que o salário anual de Carmen, esta menina havia estado construindo silenciosamente um conhecimento que ele nunca poderia comprar. Carmen olhava para sua filha com uma mistura de espanto e terror. Havia sabido que Lúcia era inteligente, que sempre trazia boas notas para casa, que passava horas na biblioteca, mas nunca havia imaginado a verdadeira extensão do que sua filha havia estado aprendendo em silêncio. Os programas são dirigidos por imigrantes que moram na cidade. Lúcia continuou com a mesma calma inabalável. A senhora Wang me ensina mandarim às terças. Ahmed me ajuda com árabe às quintas. Maria me pratica italiano aos sábados. São pessoas que, como minha mãe, têm trabalho simples, mas sabem coisas incríveis. Ricardo sentiu náuseas. Esta menina acabara de descrever uma rede de aprendizagem que ele nunca havia sabido que existia. Uma comunidade de pessoas que ele havia descartado automaticamente como inferiores, mas que aparentemente possuíam conhecimentos que rivalizavam com os de professores universitários. Mas isso não significa que possa ler um documento acadêmico complexo, Ricardo disse, agarrando-se desesperadamente a qualquer fragmento de superioridade que pudesse manter. Falar idiomas básicos não é o mesmo que entender textos antigos especializados. Tem razão, Lúcia assentiu, surpreendendo-o. Por isso também estudo na seção de línguas clássicas da biblioteca da USP nos fins de semana. Os bibliotecários me deixam entrar porque sempre devolvo os livros no prazo e nunca faço barulho. A mandíbula de Ricardo despencou completamente. A biblioteca da USP, aos sábados de manhã, está quase vazia. Tenho estado lendo sobre linguística comparada, sistemas de escrita antigos e evolução de idiomas durante os últimos 2 anos. É fascinante como os idiomas se conectam entre si através da história. Ricardo se deixou cair em sua cadeira como se alguém lhe tivesse tirado todos os ossos do corpo. Esta menina de 12 anos não apenas havia estado aprendendo idiomas modernos, mas havia estado estudando independentemente temas que normalmente requeriam títulos de pós-graduação para compreender completamente. 2 anos, sussurrou, sua voz apenas audível. Comecei quando tinha 10. Minha mãe trabalhava turnos duplos para nos pagar escola particular para meu irmão mais velho, mas depois perdeu esse trabalho extra. Quando voltei para a escola pública, tinha muito tempo livre porque as aulas eram mais fáceis. Então decidi usar esse tempo para aprender coisas que realmente me interessavam. Cada palavra era como uma martelada direta no ego de Ricardo. Percebeu que enquanto ele havia estado se gabando sobre a educação superior que seu dinheiro podia comprar, esta menina havia estado obtendo uma educação que era infinitamente mais impressionante através de pura curiosidade intelectual e determinação. Mostre-me, Ricardo disse subitamente, sua voz áspera. Se realmente sabe tudo isso, mostre-me. Lúcia olhou para sua mãe, que assentiu nervosamente e se aproximou da mesa onde jazia o documento misterioso que havia derrotado os 5 tradutores mais prestigiosos da cidade. Tomou os papéis com mãos firmes e os estudou durante um momento que pareceu uma eternidade. Ricardo podia ver seus olhos se movendo pelos caracteres estranhos
reconhecendo padrões, fazendo conexões que os especialistas universitários haviam perdido. É interessante, Lúcia murmurou, mais para si mesma que para os outros. Não é um idioma único, é uma combinação de vários sistemas de escrita organizados em camadas temáticas. Ricardo sentiu como se o mundo inteiro estivesse virando de cabeça para baixo. O quê? O que significa isso? O documento está estruturado como um quebra-cabeça linguístico. Cada parágrafo está escrito em um idioma diferente, mas todos os parágrafos falam do mesmo tema, de perspectivas culturais diferentes. É como se alguém tivesse querido preservar a mesma sabedoria em múltiplas tradições linguísticas. Carmen se aproximou lentamente, fascinada apesar de seu terror. Nunca havia visto sua filha falar com esta autoridade acadêmica. Nunca havia presenciado o alcance real de sua inteligência. Pode lê-lo? Carmen perguntou em um sussurro. Lúcia levantou a vista do documento e olhou diretamente para Ricardo. Quer que eu tente, senhor Salgueiro? Ricardo sentia como se estivesse parado à beira de um precipício. Uma parte dele queria dizer não. Queria manter a ilusão de que esta menina era apenas isso, uma menina que havia tido sorte com algumas frases memorizadas. Mas outra parte dele, uma parte que havia estado enterrada sob décadas de arrogância, estava genuinamente curiosa para saber o que diria esta criatura extraordinária. Sim, murmurou. Tente. Lúcia retornou sua atenção ao documento e começou a ler. Mas o que saiu de sua boca fez que Ricardo ficasse completamente paralisado. Porque Lúcia Martins, a filha de 12 anos de uma faxineira, começou a ler o primeiro parágrafo em mandarim clássico perfeito. Sua pronunciação era impecável, com tons que indicavam não apenas conhecimento do idioma, mas compreensão profunda de seus matizes culturais. As palavras fluíam de seus lábios como música antiga, carregadas de significado e autoridade que parecia impossível em alguém tão jovem. Ricardo havia ficado com a boca entreaberta, sua expressão de zombaria transformando-se em uma de choque absoluto que jamais esqueceria. Durante 51 anos, havia operado sob a crença de que a educação real, a inteligência verdadeira, só estava disponível para aqueles que podiam pagá-la. Esta menina acabara de despedaçar essa crença completamente. Mas Lúcia não parou aí. Quando terminou o primeiro parágrafo em mandarim, sem sequer fazer uma pausa, passou ao segundo parágrafo e começou a ler em árabe clássico com a mesma fluência sobrenatural. As palavras saíam de sua boca com uma musicalidade que fez Ricardo se sentir como se estivesse presenciando algo impossível. Esta não era uma menina recitando frases memorizadas. Esta era uma acadêmica genuína que entendia não apenas as palavras, mas os contextos culturais e históricos por trás de cada expressão. Carmen levou as mãos ao coração, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Sua filha, sua pequena Lúcia, que ajudava a lavar pratos depois do jantar e que fazia sua lição na mesa da cozinha sob uma lâmpada que piscava, estava demonstrando um nível de conhecimento que rivalizava com o de professores universitários. Lúcia continuou com o terceiro parágrafo, desta vez falando no que soava como sânscrito antigo. Ricardo não tinha ideia do que estava dizendo, mas podia escutar a reverência em sua voz, como se entendesse não apenas as palavras, mas o peso espiritual e filosófico que carregavam. Com cada idioma que Lúcia dominava perfeitamente, a humilhação de Ricardo crescia exponencialmente. Percebeu que durante décadas havia estado se gabando de sua educação superior, diante de funcionários como Carmen, quando, na realidade, a filha de Carmen sabia mais sobre praticamente qualquer tema acadêmico que ele jamais saberia. Seu mundo de certeza estava desmoronando palavra por palavra, idioma por idioma. Lúcia leu o quarto parágrafo no que soava como hebraico antigo, sua voz adquirindo uma qualidade diferente que indicava respeito profundo pela tradição que estava representando. Depois o quinto parágrafo em persa clássico, seguido pelo sexto em latim medieval. Quando finalmente terminou de ler, Lúcia levantou a vista do documento e olhou diretamente para Ricardo.
Pela primeira vez na história de suas interações com funcionários de serviço, não havia submissão nos olhos que o fitavam. Havia algo que ele não havia visto jamais dirigido para ele, uma inteligência profunda, antiga, sábia, que havia estado oculta todo este tempo por trás da pobreza econômica e da juventude. «Quer que eu traduza o significado completo, Sr. Salgueiro?» perguntou Lúcia, com uma calma que contrastava dramaticamente com o tremor que havia invadido todos os presentes. Ricardo tentou falar, mas só saiu um som abafado de sua garganta. Seu rosto havia passado do vermelho da ira ao branco do choque absoluto. Suas mãos tremiam e podia sentir suor frio escorrendo pelas costas, apesar do ar-condicionado do escritório. Carmen se aproximou de sua filha, com lágrimas correndo pelas bochechas. «Lúcia, como? Onde aprendeu tudo isso?» Lúcia sorriu pela primeira vez desde que havia começado toda esta situação, mas era um sorriso que tinha uma sabedoria que parecia impossível em alguém de sua idade. «Mamãe», respondeu com uma voz que subitamente tinha uma dignidade que Ricardo nunca havia escutado antes em seu escritório. «Você sempre me disse que a educação era a única coisa que ninguém podia me tirar. Então decidi pegar toda a educação que pudesse encontrar, não importando que fosse grátis ou que tivesse que conseguir em bibliotecas públicas.» Essas palavras foram como um punhal direto ao coração de Ricardo. Percebeu que esta menina havia conseguido mais com recursos gratuitos e determinação pessoal do que ele havia conseguido com milhões de reais e conexões de elite. Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora soasse estrangulada e fraca. «O quê? O que diz o documento?» Lúcia colocou o documento sobre a mesa de mármore com cuidado reverencial, como se fosse um tesouro precioso. Seus movimentos eram subitamente diferentes. Já não tinha a postura encolhida de uma menina tentando ser invisível, mas a postura ereta de alguém que conhecia seu próprio valor intelectual. «O documento fala sobre a verdadeira natureza da sabedoria e da riqueza», Lúcia começou, sua voz clara e firme. «Diz que a sabedoria verdadeira não habita em palácios dourados, mas em corações humildes, que a riqueza real não se conta em moedas, mas na capacidade de ver a dignidade em cada alma.» Cada palavra era como uma flecha dirigida diretamente à alma de Ricardo. Percebeu que o documento não era apenas um quebra-cabeça linguístico, era um espelho que refletia exatamente o que ele havia se tornado e o que havia perdido no processo. Diz que aquele que se acredita superior por suas posses é o mais pobre de todos os homens, pois perdeu a habilidade de reconhecer a luz nos outros. Lúcia continuou, olhando diretamente para Ricardo enquanto falava. «E o que mais?» Ricardo sussurrou, embora uma parte dele já não quisesse escutar a resposta. «Que o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar outros, mas da capacidade de elevá-los. E que quando um homem poderoso descobre que esteve cego à sabedoria que o rodeava, esse é o momento de seu verdadeiro despertar ou de sua condenação eterna.» A sala ficou em silêncio absoluto quando Lúcia terminou. Ricardo percebeu que não apenas havia sido humilhado por uma menina de 12 anos, havia sido julgado por ela e encontrado deficiente em todos os aspectos que realmente importavam. Havia se encontrado cara a cara com sua própria alma e não gostava nada do que via. O silêncio que se seguiu às palavras de Lúcia foi tão profundo que Ricardo podia escutar o batimento de seu próprio coração, ressoando como tambores de guerra em seus ouvidos. Pela primeira vez, em 51 anos de vida, se encontrava completamente sem palavras, sem defesas, sem a armadura de arrogância que havia construído meticulosamente durante décadas. Suas mãos tremeram enquanto se agarrava à borda de sua mesa de mármore, tentando encontrar algo sólido em um mundo que, de repente, havia se tornado líquido e instável. A menina que havia estado parada diante dele já não era simplesmente a filha de uma faxineira. Era um espelho brutal que refletia tudo o que ele havia perdido, tudo o que nunca havia sido e tudo o que jamais poderia comprar com seus 6 bilhões de reais. Quem você é realmente? Ricardo sussurrou, sua voz apenas audível no escritório que havia projetado para intimidar, mas que agora se sentia como uma prisão de sua própria construção.
Lúcia o olhou com uma expressão que era uma mistura de compaixão e uma sabedoria que parecia impossível em alguém de 12 anos. Sou exatamente quem o senhor viu, senhor Salgueiro. Sou Lúcia Martins, filha de Carmen Martins, estudante da Escola Estadual José Martí, e alguém que acredita que todos merecem ser tratados com dignidade. Cada palavra era como uma gota de ácido caindo sobre a alma de Ricardo. Percebeu que durante toda a sua vida havia estado confundindo as etiquetas externas com o valor real das pessoas. Havia julgado Carmen por seu uniforme de limpeza, sem se perguntar nunca que tipo de mãe podia criar uma filha tão extraordinária. Havia assumido que a pobreza econômica equivalia à pobreza intelectual, quando a evidência do contrário havia estado diante dele durante anos. Carmen se aproximou de sua filha e pôs uma mão protetora em seu ombro. Lúcia, é hora de irmos, murmurou suavemente, claramente preocupada pelas possíveis consequências do que acabara de acontecer. Não, Ricardo disse subitamente, sua voz áspera com emoção. Por favor, não vão embora. Mãe e filha o olharam com surpresa. Durante 8 anos, Ricardo nunca havia pedido nada por favor a Carmen. Nunca havia mostrado a menor consideração por seus horários, suas necessidades ou sua humanidade básica. Preciso entender, Ricardo continuou, lutando com palavras que não havia pronunciado nunca antes. Como é possível? Como pode uma menina de 12 anos saber mais que eu sobre tudo? Lúcia trocou um olhar com sua mãe, que assentiu quase imperceptivelmente, e se aproximou da cadeira diante da mesa de Ricardo. Pela primeira vez na história daquele escritório, alguém que não era milionário se sentava como igual diante do dono do império. Não sei mais que o senhor sobre tudo, senhor Salgueiro, Lúcia respondeu com honestidade brutal. O senhor sabe sobre negócios, sobre ganhar dinheiro, sobre administrar empresas. Essas são habilidades que eu não tenho. Mas, continuou, e Ricardo pôde sentir que vinha um mas devastador. O senhor nunca aprendeu sobre as coisas que realmente importam, nunca aprendeu sobre respeito, sobre humildade, sobre ver a humanidade nos outros, e essas são as lições mais importantes de todas. Ricardo sentiu como se cada palavra fosse um soco direto no estômago. E você sim as aprendeu? Minha mãe me ensinou, Lúcia respondeu simplesmente, olhando para Carmen com amor genuíno. Ela trabalha 16 horas por dia para nos dar uma vida digna a meus irmãos e a mim. Nunca se queixa, nunca fala mal das pessoas que a tratam injustamente. Sempre encontra tempo para me ajudar com as lições, mesmo estando exausta. Carmen sentiu lágrimas se formando em seus olhos ao escutar sua filha descrever seus sacrifícios com tanta clareza e apreço. Sabe o que minha mãe me ensinou que vale mais que todos os seus milhões? Lúcia perguntou, olhando diretamente para Ricardo. Me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer outros se sentirem valiosos. Me ensinou que a inteligência sem bondade é simplesmente crueldade educada. E me ensinou que não importa quão pouco você tenha materialmente, sempre pode escolher tratar outros com dignidade. Cada lição era como um tapa suave, mas devastador. Ricardo percebeu que Carmen, a quem havia tratado como se fosse invisível durante 8 anos, havia estado criando uma filósofa em seu lar humilde, enquanto ele havia estado acumulando objetos caros em sua mansão vazia. Mas eu trabalhei toda a minha vida para chegar onde estou. Ricardo protestou fracamente, agarrando-se aos últimos fiapos de sua autoimagem. Construí um império do zero. E isso é admirável. Lúcia concordou, surpreendendo-o com sua sinceridade. Mas a pergunta é, para que o construiu? Para ajudar outros? Para fazer do mundo um lugar melhor? Ou só para se sentir superior a pessoas como minha mãe? A pergunta pairou no ar, como uma bomba esperando explodir. Ricardo abriu a boca para se defender, mas percebeu que não tinha uma resposta que não o fizesse parecer o monstro egoísta que provavelmente era. Não sei, admitiu finalmente, sua voz se quebrando com a admissão mais honesta que havia feito em décadas. Essa é a diferença entre nós, senhor Salgueiro, Lúcia disse suavemente. O senhor nunca se perguntou por que estava construindo seu império.
Eu sempre me pergunto por que estou aprendendo cada novo idioma, lendo cada novo livro, estudando cada novo tema. E qual é sua resposta? Porque quero entender o mundo suficientemente bem para ajudar a mudá-lo. Porque acredito que a educação é uma ferramenta para a justiça, não para a arrogância. E porque quero honrar os sacrifícios que minha mãe fez, dando um propósito a tudo que aprendi. Ricardo sentiu algo estranho se movendo em seu peito, algo que não havia experimentado em anos. Era uma mistura de vergonha profunda e algo que poderia ser admiração, respeito. Não estava certo, mas sabia que era a primeira vez em décadas que sentia que estava na presença de alguém genuinamente superior a ele. Não em dinheiro ou poder, mas nas coisas que realmente importavam. "O que faço agora?" perguntou, e se surpreendeu pela vulnerabilidade genuína em sua própria voz. Lúcia o estudou durante um longo momento, como se estivesse avaliando se a pergunta era sincera ou simplesmente outra manipulação. Aparentemente decidiu que era genuína. "Primeiro", disse, "precisa se desculpar com minha mãe, não só por hoje, mas por 8 anos de tratá-la como se fosse invisível." Ricardo olhou para Carmen, que havia estado observando toda a conversa, com uma mistura de terror e fascinação. Durante 8 anos, havia sido simplesmente a faxineira para ele. Nunca havia sabido seu nome completo, nunca havia perguntado sobre sua família, nunca havia reconhecido sequer sua humanidade básica. "Carmen", começou, sua voz tremendo, Me desculpe. Me desculpe por todos esses anos de tratá-la como se não fosse uma pessoa real. Me desculpe por nunca perguntar sobre sua vida, por nunca reconhecer que tem uma família, sonhos, esperanças. E me desculpe especialmente por humilhá-la diante de sua filha hoje." Carmen ficou sem fôlego. Em 8 anos de trabalho, Ricardo nunca havia pronunciado seu nome, muito menos se desculpado por algo. Mas um pedido de desculpas não é suficiente. Lúcia continuou implacavelmente. As palavras são fáceis. As mudanças reais requerem ações. Que tipo de ações? Precisa mudar como trata todos os seus funcionários. Precisa aprender seus nomes, entender suas vidas, reconhecer sua humanidade. Precisa usar sua riqueza para elevar outros em vez de humilhá-los. "Mas eu não sei como fazer isso", Ricardo admitiu, sentindo-se como uma criança perdida. "Então aprenda", Lúcia respondeu com a mesma determinação que havia usado para aprender 9 idiomas. "Minha mãe pode ensinar-lhe. Ela sabe mais sobre liderança real que todos os livros de negócios que o senhor leu." Ricardo olhou para Carmen com olhos novos. Pela primeira vez em 8 anos, realmente a viu. Viu uma mulher que havia criado uma filha extraordinária, enquanto trabalhava em empregos exaustivos. Viu alguém que havia mantido sua dignidade, apesar de anos de humilhação. Viu uma líder real, que havia estado bem debaixo de seu nariz todo este tempo. "Carmen", disse suavemente, "me ajudaria? Me ensinaria como ser melhor?" Carmen o olhou durante um longo momento, avaliando se esta transformação era genuína ou temporária. Finalmente, assentiu lentamente. "Mas há condições", interveio Lúcia. "As que vocês quiserem", Ricardo respondeu imediatamente. "Primeira, minha mãe precisa de um trabalho real, com um salário digno e respeito. Chega de limpar banheiros para um homem que pode pagar 100 funcionários." "Concordo." "Segunda, o senhor vai criar um programa de bolsas para crianças como eu. Crianças inteligentes de famílias trabalhadoras que merecem oportunidades reais." "Concordo." Terceira, vai aprender pelo menos um idioma novo para entender o que se sente estar nos sapatos de um estudante outra vez. Ricardo piscou, surpreendido por essa condição. "Que idioma?" Lúcia sorriu pela primeira vez desde que havia começado toda esta situação. "Vou ensinar-lhe mandarim às terças depois do trabalho na biblioteca municipal." A ideia de Ricardo Salgueiro, o homem mais rico de São Paulo, aprendendo idiomas numa biblioteca pública, era tão revolucionária que quase parecia impossível. Mas enquanto olhava para esta menina extraordinária e sua mãe resiliente, percebeu que talvez fosse exatamente o tipo de impossível que precisava em sua vida. "Temos um acordo?" Lúcia perguntou,
estendendo sua mão pequena, mas firme. Ricardo olhou a mão da menina durante um momento, sabendo que apertá-la mudaria fundamentalmente quem era como pessoa. Então, pela primeira vez em décadas, tomou uma decisão baseada não no dinheiro ou no poder, mas na esperança de se tornar alguém digno de respeito. Apertou a mão de Lúcia firmemente. "Temos um acordo", disse. E pela primeira vez em anos, sentiu que havia feito algo realmente importante. A mudança havia começado. 3 dias depois. 3 dias depois do encontro que havia mudado tudo, Ricardo Salgueiro se encontrou fazendo algo que jamais havia imaginado em toda a sua vida, esperando nervosamente no saguão da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, um prédio pelo qual havia passado durante décadas sem sequer notá-lo. Suas mãos suavam enquanto segurava um caderno universitário básico que havia comprado numa papelaria do bairro, sentindo-se como um estudante de primeiro dia, esperando conhecer sua professora mais intimidante. O contraste não poderia ter sido mais dramático. Durante 51 anos, Ricardo havia operado de torres de cristal, escritórios de mármore e salas de reunião, onde cada objeto custava mais que o salário anual de uma família média. Agora estava parado num espaço público, rodeado de crianças fazendo lições, idosos lendo jornais e mães carregando bebês enquanto procuravam livros. Era um mundo completamente diferente do seu, um mundo que existia em paralelo à sua bolha de privilégio, sem que ele jamais o tivesse percebido. "Senhor Salgueiro", uma voz familiar o tirou de suas reflexões ansiosas. Virou-se para ver Lúcia caminhando em sua direção, com uma mochila escolar carregada de livros e um sorriso que era profissional, mas caloroso. Já não levava o uniforme escolar gasto que havia usado durante seu primeiro encontro, mas roupas casuais de fim de semana que, embora claramente não fossem caras, estavam impecáveis e combinadas com cuidado. "Lúcia", Ricardo respondeu, surpreso de quão natural soava pronunciar seu nome com respeito genuíno. "Obrigado por fazer isso." "Está pronto para sua primeira aula?" Lúcia perguntou, gesticulando para as mesas de estudo que estavam cheias de estudantes de todas as idades. "Honestamente, estou apavorado", Ricardo admitiu, uma confissão que teria sido impensável uma semana antes. "Não sou estudante desde a faculdade, e isso foi há 30 anos. Lúcia o guiou para uma mesa na seção de idiomas, uma área que Ricardo nunca havia sabido que existia. As paredes estavam cobertas com cartazes de alfabetos em diferentes idiomas, mapas do mundo, marcando famílias linguísticas e horários de aulas gratuitas em dezenas de idiomas diferentes. "Tudo isso é grátis?" Ricardo perguntou com incredulidade genuína. "Completamente grátis", Lúcia respondeu, enquanto organizava materiais básicos de mandarim na mesa. "A prefeitura acredita que a educação deve ser acessível para todos, não só para quem pode pagar." A declaração atingiu Ricardo como um tapa suave. Durante décadas havia assumido que a educação de qualidade era um privilégio que se comprava, quando aparentemente havia estado disponível a poucos quarteirões de seu escritório todo este tempo. "Vamos começar com o básico", Lúcia anunciou, abrindo um livro didático gasto, mas bem cuidado. "Os 4 tons do mandarim são fundamentais. Sem eles, uma palavra pode significar coisas completamente diferentes." Durante a hora seguinte, Ricardo experimentou algo que não havia sentido em décadas: a humildade absoluta de ser completamente ignorante num tema. Lúcia era uma professora paciente, mas exigente, corrigindo sua pronunciação com a mesma autoridade acadêmica que havia demonstrado ao traduzir o documento místico. Ma", Ricardo tentava repetir os tons, sua voz soando desajeitada e áspera comparada à fluência musical de Lúcia. "Melhor", Lúcia o encorajou depois de sua 10ª tentativa. "Lembre-se, o primeiro tom é alto e plano, como se estivesse cantando uma nota sustentada." Ricardo percebeu que estava suando pelo esforço mental de algo que esta menina de 12 anos dominava sem esforço aparente. Era uma lição de humildade mais profunda que qualquer perda financeira que tivesse experimentado. "Posso perguntar uma coisa?" Ricardo disse durante um intervalo. "Claro." "Como consegue fazer isso?
Como pode ensinar com tanta paciência alguém que a tratou tão mal? Lúcia considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Porque acredito em segundas chances, e porque ensinar é uma forma de honrar todos os professores que foram pacientes comigo. Mas não está zangada? Não sente ressentimento? Estava zangada. Lúcia admitiu honestamente, muito zangada. Mas minha mãe me ensinou que a raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. No final, só você se queima. A sabedoria dessas palavras vindas de alguém que poderia ser sua neta atingiu Ricardo profundamente. Percebeu que havia estado segurando carvões em brasa de arrogância e desprezo durante décadas, queimando-se sem perceber. Continuemos, disse, determinado a honrar a paciência de sua jovem professora com esforço genuíno. Enquanto progredia desajeitadamente através de caracteres básicos do mandarim, Ricardo se tornou consciente de seu entorno. Na mesa ao lado, uma mulher idosa ajudava uma criança com matemática. Em outra, um grupo de adolescentes estudava em silêncio para provas. Na seção de computadores, adultos aprendiam habilidades digitais básicas. Era um microcosmo de aprendizagem e crescimento que havia existido em paralelo ao seu mundo de luxo sem que ele jamais o percebesse. Percebeu que havia estado vivendo numa bolha tão densa que havia perdido completamente de vista a humanidade que o rodeava. Lúcia, disse suavemente, posso conhecer alguns de seus outros professores? Os olhos de Lúcia se iluminaram. Sério? Gostaria? Adoraria. Lúcia o guiou pela biblioteca, apresentando-o a uma comunidade extraordinária de educadores voluntários que havia estado funcionando bem debaixo de seu nariz durante anos. Conheceu Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe enquanto trabalhava como taxista. A senhora Huang, uma aposentada que havia sido professora em Pequim antes de imigrar. Maria, uma empregada doméstica que ensinava italiano nos fins de semana. Cada apresentação era como um soco suave em sua cosmovisão anterior. Essas pessoas, a quem teria desprezado automaticamente como empregos de serviço, revelaram-se educadores brilhantes com histórias extraordinárias de resistência e conhecimento. Professor Ahmed, Ricardo disse, usando o título que Lúcia lhe havia dito que era apropriado. Lúcia me conta que o senhor ensina árabe clássico. Ahmed sorriu calorosamente. É uma honra manter vivo o idioma. Em meu país era professor universitário de literatura. Aqui dirijo táxi, mas os idiomas vivem no coração. Ricardo sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar quantas vezes havia tomado táxis dirigidos por homens como Ahmed, sem se perguntar nunca sobre suas vidas anteriores, suas perdas, suas contribuições silenciosas à comunidade. Poderia me ensinar um pouco de árabe também? Perguntou timidamente. Seria uma honra, Ahmed respondeu, e Ricardo pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Faz muito tempo que alguém me pede para ensinar pelo simples amor ao conhecimento. Quando finalmente terminou sua primeira aula de mandarim, Ricardo se sentia física e mentalmente exausto, mas também estranhamente energizado. Durante décadas havia assumido que havia terminado de aprender, que sua educação estava completa. Descobrir que ainda podia lutar com conceitos novos, ainda podia sentir a satisfação de dominar algo difícil, era uma revelação inesperada. Mesma hora semana que vem? Lúcia perguntou enquanto empacotava seus materiais. Absolutamente, Ricardo respondeu sem hesitar. E Lúcia, obrigado. Não só pela aula de idioma, mas por me mostrar um mundo que eu estava ignorando. Não estava ignorando, Lúcia corrigiu gentilmente. Só não sabia que existia. Agora que sabe, pode escolher o que fazer com esse conhecimento. Enquanto Ricardo dirigia de volta à sua mansão naquela noite, seus pensamentos estavam completamente ocupados pelas lições do dia. Não só as lições de mandarim, mas as lições mais profundas sobre comunidade, humildade e a riqueza de conhecimento que existia em lugares que nunca havia pensado procurar. No dia seguinte, Ricardo fez algo que surpreendeu toda a sua equipe executiva. Convocou uma reunião de emergência não para discutir lucros ou expansão,
mas para falar sobre responsabilidade social corporativa. Quero que estabeleçamos um programa de bolsas completas para estudantes de famílias trabalhadoras, anunciou aos seus executivos surpresos. E quero que patrocinemos programas de idiomas em bibliotecas públicas em toda a cidade. Qual é o retorno do investimento? Perguntou seu diretor financeiro com evidente confusão. O retorno é vivermos numa sociedade melhor, Ricardo respondeu, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. O retorno é pararmos de desperdiçar talento humano por acidente de nascimento. Seus executivos trocaram olhares preocupados, claramente pensando que seu chefe havia perdido a sanidade. Mas Ricardo já não se preocupava com o que pensassem os homens que haviam sido cúmplices de sua arrogância anterior. Naquela mesma semana, cumpriu outra de suas promessas. Carmen Martins foi oficialmente contratada como diretora de desenvolvimento humano, com um salário que era 10 vezes o que havia estado ganhando como faxineira. Sua primeira tarefa seria trabalhar com Ricardo para identificar e desenvolver talento oculto entre todos os funcionários da empresa. Carmen, Ricardo lhe disse durante sua primeira reunião oficial, quero que me ensine tudo o que Lúcia diz que você sabe sobre liderança real. Carmen, ainda se ajustando ao seu novo escritório e novo status, o olhou com uma mistura de determinação e nervosismo. Senhor Salgueiro, a liderança real não é sobre ter poder sobre outros, é sobre ter poder para elevar outros. Me ensine, Ricardo disse simplesmente. E assim começou uma educação que valia mais que todos os títulos universitários e MBAs que o dinheiro podia comprar. Uma educação sobre humanidade, humildade e a responsabilidade que vem com o privilégio real. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Salgueiro estava aprendendo as lições que realmente importavam. 6 semanas depois. 6 semanas depois do encontro que havia mudado tudo, Ricardo Salgueiro se encontrou enfrentando algo que não havia antecipado. Uma rebelião silenciosa, mas determinada de parte de seu círculo social mais próximo. O exclusivo Clube Paulistano, onde havia almoçado todas as sextas-feiras durante os últimos 15 anos, havia se tornado subitamente território hostil. Ricardo, precisamos conversar, declarou Alejandro Montoya, magnate do petróleo e um de seus parceiros de golfe mais antigos, enquanto se sentava pesadamente diante dele no restaurante privado do clube. Seus olhos tinham a dureza de alguém que havia vindo realizar uma intervenção. Claro, Alejandro. Do que quer falar? Ricardo respondeu, embora pudesse intuir perfeitamente para onde se dirigia a conversa. Do seu comportamento errático recente. Alejandro começou, gesticulando com sua taça de vinho de R$1.000. Toda a cidade está falando. Dizem que está aprendendo idiomas em bibliotecas públicas, que promoveu uma faxineira a um cargo executivo, que está gastando milhões em bolsas para crianças pobres. Tudo isso é verdade, Ricardo confirmou tranquilamente, continuando com seu almoço como se estivessem discutindo o tempo. Está louco? Interveio Sebastião Torres, herdeiro de um império farmacêutico, sua voz carregada de incredulidade. Uma faxineira como executiva? Você aprendendo em bibliotecas públicas com gente comum? Ricardo sentiu uma pontada familiar de irritação, mas desta vez não era dirigida a quem o desafiava, mas às suas próprias atitudes passadas refletidas em seus antigos amigos. Carmen Martins é mais inteligente e tem melhores habilidades de liderança que a maioria dos executivos que conheci. Ricardo respondeu com calma. E sim, estou aprendendo mandarim e árabe com professores extraordinários que trabalham como taxistas e empregadas domésticas. Professores extraordinários que trabalham como taxistas? Alejandro riu com crueldade. Ricardo, está perdendo completamente a perspectiva. Essa gente não são professores reais. São fracassados que não conseguiram manter empregos em seus próprios países. A declaração atingiu Ricardo como um tapa. Era exatamente o tipo de comentário que ele mesmo teria feito 6 semanas antes, e agora lhe parecia não só ignorante, mas cruelmente desumano. Alejandro, o professor Ahmed tinha uma cátedra em literatura árabe na Universidade de Damasco antes de a guerra destruir seu país. Ricardo respondeu, sua voz adquirindo um fio que seus amigos raramente haviam escutado.
A senhora Huang foi diretora do Departamento de Linguística em Pequim antes de emigrar para se reunir com sua família. Não são fracassados, são refugiados e imigrantes brilhantes que estão reconstruindo suas vidas. E desde quando isso te importa? Sebastião perguntou com desprezo evidente. Durante anos você zombou dessa mesma gente. O que mudou? Ricardo considerou a pergunta cuidadosamente. O que havia mudado realmente? Era só o choque de ser humilhado por Lúcia ou havia sido algo mais profundo? Percebi que havia estado vivendo numa bolha tão densa que havia perdido completamente de vista o que significa ser humano. Ricardo respondeu honestamente. Percebi que havia confundido sucesso financeiro com superioridade moral e que havia estado desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos. Isso é ridículo, interrompeu Fernando Vasques, magnate de telecomunicações, que havia chegado atrasado à conversa, mas havia escutado o suficiente para se atualizar. Ricardo, todos sabemos que está passando por algum tipo de crise. Talvez devesse considerar umas férias, ver um psiquiatra. Não estou tendo uma crise. Ricardo interrompeu firmemente. Pela primeira vez em décadas, estou completamente são. Vocês é que estão vivendo numa fantasia onde o dinheiro os torna pessoas melhores. O silêncio que se seguiu foi tenso e hostil. Ricardo podia ver que havia cruzado uma linha com seus antigos amigos, que haviam vindo esperando que reconhecesse seu erro e voltasse ao rebanho da arrogância compartilhada. Olhe, Ricardo. Alejandro se inclinou para a frente, sua voz se tornando ameaçadora. Não sei que jogo está jogando, mas está afetando todos nós. Os outros empresários estão começando a questionar nosso círculo. Estão se perguntando se todos nos tornamos moles. Isso te preocupa? Ricardo perguntou com curiosidade genuína. Claro que me preocupa. Nosso poder vem de nos mantermos unidos, de apresentar uma frente unificada. Quando um de nós começa a agir como um ativista social, enfraquece todos. Ricardo percebeu algo fundamental nesse momento. Seus antigos amigos não estavam preocupados com seu bem-estar mental ou seu sucesso empresarial. Estavam preocupados porque sua transformação ameaçava o sistema de privilégio do qual todos se beneficiavam. Sabem o que aprendi nestas 6 semanas? Ricardo perguntou, levantando-se lentamente. Aprendi que o verdadeiro poder não vem da capacidade de excluir outros, mas da capacidade de elevá-los. Isso são bobagens progressistas, Sebastião cuspiu. O poder real vem da competição, da superioridade, de manter a concorrência embaixo. E como está funcionando isso para vocês? Ricardo perguntou. São felizes? Se sentem realizados? Podem se olhar no espelho e se sentirem orgulhosos de quem são como pessoas? As perguntas pairaram no ar como bombas esperando explodir. Ricardo pôde ver nos rostos de seus antigos amigos que havia tocado algo desconfortável, algo que preferiam não examinar. A felicidade é um luxo, Fernando respondeu defensivamente. Nós nos focamos no sucesso real. E o que é sucesso real? Ricardo pressionou. Números numa conta bancária? A capacidade de humilhar funcionários? Viver numa bolha onde nunca tem que confrontar sua própria humanidade? Está falando como um idiota. Alejandro se levantou bruscamente, claramente frustrado. Ricardo, vamos te dar uma semana para reconsiderar esta fase. Depois disso, vai ter que escolher entre manter seu lugar neste círculo ou continuar com essa palhaçada de justiça social. Não preciso de uma semana, Ricardo respondeu imediatamente. Escolho continuar sendo uma pessoa decente. Se isso significa perder a aprovação de vocês, que seja. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Durante 15 anos, estes homens haviam sido seu círculo social mais íntimo, seus validadores, seus cúmplices na arrogância mútua. Perder sua aprovação teria sido impensável 6 semanas antes. Muito bem, Alejandro disse finalmente, pegando sua jaqueta. Mas quando este experimento de bondade falhar, quando perceber que o mundo real não funciona com abraços e aulas de idiomas, não venha a nós pedindo para aceitá-lo de volta. Não vou, Ricardo prometeu, porque descobri algo que vocês aparentemente nunca experimentaram. Encontrei um círculo social baseado em respeito mútuo,
crescimento pessoal e contribuição genuína ao bem-estar de outros. E resulta que é infinitamente mais satisfatório que isto. Enquanto seus antigos amigos saíam do restaurante com expressões de desgosto, Ricardo se sentiu estranhamente aliviado. Durante anos havia mantido essas amizades por hábito e conveniência social, sem perceber quão tóxicas haviam sido para seu desenvolvimento como pessoa. Naquela mesma tarde, Ricardo cumpriu com seu compromisso semanal na biblioteca municipal. Enquanto praticava caracteres chineses com Lúcia, contou sobre sua confrontação com seus antigos amigos. Se sente mal por perder essas amizades? Lúcia perguntou com curiosidade genuína. Surpreendentemente não, Ricardo admitiu. Sinto como se tivesse soltado um peso que havia estado carregando durante anos sem perceber. É normal, comentou Ahmed, que havia se juntado à sua sessão de estudo. Quando começa a crescer como pessoa, às vezes tem que deixar para trás relacionamentos que já não lhe servem. Mas não se sente sozinho às vezes? Ricardo perguntou, observando inicialmente. Sim, a senhora Wang interveio da mesa ao lado. Mas depois descobre que há um mundo inteiro de pessoas autênticas esperando para conhecê-lo. Só que antes não as podia ver porque estava rodeado de espelhos que refletiam sua pior versão. As palavras ressoaram profundamente com Ricardo. Percebeu que havia estado rodeado de pessoas que refletiam e validavam suas piores qualidades, enquanto agora estava rodeado de pessoas que o inspiravam a ser melhor. Além disso, Lúcia acrescentou com um sorriso, agora tem amigos reais, amigos que o apreciam por quem está tentando ser, não por quanto dinheiro tem. Ricardo olhou ao redor da mesa de estudo. Lúcia, com sua sabedoria impossível, Ahmed, com sua dignidade inabalável, a senhora Wang com sua paciência infinita, e percebeu que ela tinha razão. Havia ganhado algo muito mais valioso do que havia perdido. Tem razão, disse finalmente. Rais sabem o que é o melhor de tudo? O quê? Perguntaram em uníssono. Pela primeira vez em décadas, quando me olho no espelho, gosto da pessoa que vejo olhando de volta. Era a verdade mais simples e mais profunda que havia pronunciado em toda a sua vida. 3 meses depois do encontro que havia mudado tudo, Ricardo Salgueiro se encontrou parado diante do espelho de seu escritório, ajustando a gravata para o evento mais importante de sua nova vida. Mas não era uma reunião com investidores multimilionários ou a assinatura de um contrato que multiplicaria seus ganhos. Era algo muito mais significativo. A cerimônia de formatura da primeira turma do programa de bolsas Lúcia Martins, que havia estabelecido em honra à menina que lhe havia ensinado o verdadeiro significado da inteligência. A mudança física em Ricardo era notável. Havia perdido peso, não por estresse como em anos anteriores, mas porque havia começado a caminhar diariamente por bairros da cidade que nunca havia visitado, conhecendo famílias beneficiárias de seus programas, escutando suas histórias. Seu rosto já não tinha a expressão perpetuamente tensa do homem que vivia em constante competição com o mundo. Agora havia uma serenidade em seus olhos que falava de alguém que finalmente havia encontrado o propósito real em sua vida. Senhor Salgueiro, a voz de Carmen o tirou de suas reflexões. Já não era a voz trêmula de uma faxineira, mas a voz profissional e segura da diretora de desenvolvimento humano mais bem-sucedida que sua empresa havia tido. Os formandos chegaram. Carmen Martins havia se transformado tanto quanto Ricardo durante estes meses. Já não levava o uniforme azul marinho de limpeza, mas ternos profissionais elegantes que refletiam sua nova posição. Mas mais que sua aparência externa, o que havia mudado era sua postura. Já não caminhava com a cabeça baixa de quem espera ser invisível, mas com a confiança de alguém que sabe que suas ideias são valorizadas e respeitadas. Como vão os números finais do programa? Ricardo perguntou enquanto caminhavam para o auditório. Extraordinários, Carmen respondeu, abrindo uma pasta que continha dados que teriam sido impossíveis de imaginar 3 meses antes. 150 estudantes de famílias trabalhadoras receberam bolsas completas para universidades prestigiosas. 98% mantiveram médias superiores a 8. E o mais importante, 32 deles
já decidiram retribuir ao programa como mentores voluntários. Ricardo sentiu uma calidez se espalhando por seu peito. Durante décadas, havia medido o sucesso unicamente em termos de lucros financeiros. Agora descobria que havia métricas muito mais satisfatórias: vidas mudadas, oportunidades criadas, ciclos de pobreza educativa quebrados. E o programa de idiomas nas bibliotecas? Perguntou. Expandiu para 12 bibliotecas em toda a cidade. Temos mais de 500 estudantes regulares aprendendo 15 idiomas diferentes. Os professores voluntários cresceram para 73, incluindo refugiados, imigrantes e aposentados que nunca haviam tido a oportunidade de compartilhar seu conhecimento. Quando chegaram ao auditório, Ricardo ficou sem fôlego. O espaço estava cheio não só dos estudantes formandos e suas famílias, mas de uma comunidade inteira que havia crescido ao redor dos programas que havia estabelecido. Reconheceu rostos familiares da biblioteca municipal. Professores voluntários que se haviam tornado seus amigos e funcionários de sua empresa, cujas vidas haviam sido transformadas pelas novas políticas de desenvolvimento humano. Senhor Salgueiro, uma voz familiar o saudou da primeira fileira. Era Lúcia, mas uma Lúcia diferente da menina de 12 anos que havia conhecido 3 meses antes. Agora tinha 13 anos e havia crescido não só fisicamente, mas em confiança e presença. Levava um vestido elegante, não caro, mas escolhido com cuidado, e seus olhos brilhavam com o orgulho de alguém que havia visto suas ideias se tornarem realidade. Lúcia, Ricardo disse, surpreendido pela emoção genuína em sua própria voz. Como se sente vendo tudo isso? Como se estivesse vivendo um sonho, Lúcia respondeu, gesticulando para o auditório cheio. Há 3 meses era só uma menina que estudava na biblioteca. Agora há centenas de crianças como eu que têm oportunidades reais. Não era só uma menina, Ricardo corrigiu suavemente. Era uma professora disfarçada de estudante e foi a melhor professora que tive em minha vida. Enquanto Ricardo circulava pelo auditório antes da cerimônia, escutou histórias que o encheram de uma satisfação que nunca havia experimentado em todas suas transações financeiras bem-sucedidas. Maria Helena, filha de uma empregada doméstica, havia recebido uma bolsa completa para estudar engenharia na USP. Carlos, cujo pai trabalhava como mecânico, ia estudar medicina na Unifesp. Ana Sofia, filha de imigrantes venezuelanos, havia sido aceita no programa de linguística da PUC-SP. Cada história era um testemunho do talento que havia estado se desperdiçando na cidade por falta de oportunidades econômicas. Ricardo percebeu que durante anos havia estado operando sob a falsa crença de que a excelência acadêmica era privilégio exclusivo das famílias abastadas, quando a realidade era que a brilhantez intelectual estava distribuída uniformemente entre todas as classes sociais. Professor Ahmed, Ricardo saudou o refugiado sírio que agora coordenava o programa de idiomas em 3 bibliotecas. Como vão as coisas? Melhor do que podia ter sonhado, Ahmed respondeu com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez desde que cheguei a este país, sinto que estou usando minhas habilidades reais para fazer diferença. E os estudantes são extraordinários. Já pensou em voltar ao ensino universitário formal? Ricardo perguntou. Ahmed sorriu. Curiosamente, já não sinto essa necessidade. Descobri que o ensino mais impactante não requer títulos oficiais ou salários altos. Requer paixão, paciência e estudantes que realmente querem aprender. Tudo isso tenho aqui. A resposta fez Ricardo refletir sobre suas próprias motivações transformadas. 3 meses antes, sua autoestima havia dependido completamente de validação externa, dinheiro, poder, respeito baseado em medo. Agora, descobria que a satisfação mais profunda vinha de contribuir ao bem-estar de outros sem esperar reconhecimento público. Senhor Salgueiro, uma mulher idosa se aproximou timidamente. Era Rosa Contreras, mãe de um dos bolsistas, que trabalhava como funcionária numa padaria. Queria agradecê-lo pessoalmente. Meu filho Andrés vai ser o primeiro universitário em nossa família. Não me agradeça, Ricardo respondeu sinceramente. Agradeça a Andrés por sua dedicação e a senhora por criá-lo tão bem.
Eu só proporcionei recursos que deveria ter estado proporcionando há anos. A mulher o olhou com surpresa. Deveria ter estado proporcionando. Sim, Ricardo assentiu, sentindo o peso de anos de oportunidades perdidas. Durante décadas tive os recursos para fazer exatamente isso, mas estava demasiado centrado em mim mesmo para ver as necessidades que me rodeavam. Vocês mereciam essas oportunidades muito antes. Quando chegou o momento de seu discurso, Ricardo se encontrou parado diante de um microfone, olhando para um auditório cheio de rostos que representavam a esperança tangível. Não havia teleprompters nem notas preparadas por assistentes. Só havia palavras que vinham diretamente de um coração que havia aprendido finalmente a sentir. Há 3 meses, Ricardo começou, sua voz clara, mas carregada de emoção genuína. Era um homem completamente diferente. Era rico, poderoso e absolutamente vazio por dentro. Havia me convencido de que meu sucesso financeiro me fazia superior a outros, quando, na realidade, minha arrogância me havia tornado inferior como ser humano. O auditório estava em silêncio absoluto, pendente de cada palavra. Então, uma jovem extraordinária me ensinou a lição mais importante de minha vida. Lúcia Martins me demonstrou que a verdadeira inteligência não se mede pela conta bancária que você tem, mas pela sabedoria com que trata outros. Me ensinou que a educação real não é um privilégio que se compra, mas um direito que deve estar disponível para todos. Ricardo olhou diretamente para Lúcia, que lhe sorriu com o encorajamento da primeira fileira. Durante estes 3 meses tive o privilégio de aprender de uma comunidade extraordinária de educadores, estudantes, famílias trabalhadoras e refugiados que me mostraram o que significa realmente contribuir à sociedade. Aprendi que a riqueza verdadeira não se acumula, se compartilha, que o poder real não domina, eleva. Os jovens que se formam hoje não só ganharam bolsas universitárias, demonstraram que o talento floresce quando se lhe dão oportunidades, sem importar o código postal onde nasceu ou o trabalho que tem seus pais. Vocês são a prova viva de que uma sociedade mais justa não é só possível, é inevitável quando decidimos investir no potencial humano. Ricardo fez uma pausa, sentindo lágrimas se formando em seus olhos pela primeira vez em décadas. Mas a lição mais importante que aprendi é esta: quando ajuda outros a alcançar seu potencial, você também alcança o seu. Quando eleva outros, se eleva a si mesmo. E quando finalmente vê a humanidade naqueles que havia tornado invisíveis, descobre sua própria humanidade. A ovação que se seguiu durou quase 10 minutos. Mas o que mais comoveu Ricardo não foi o aplauso, mas a qualidade das expressões nos rostos do auditório. Via esperança, gratidão e algo que nunca havia visto dirigido a ele antes: amor genuíno. Depois da cerimônia, enquanto Ricardo falava com formandos e famílias, percebeu algo fundamental. Pela primeira vez em sua vida, se sentia completamente realizado. Não porque havia feito mais dinheiro ou ganhado mais poder, mas porque havia usado seus recursos para criar um impacto positivo real no mundo. O que vem agora? Lúcia lhe perguntou, enquanto a multidão começava a se dispersar. Agora, Ricardo disse, sorrindo genuinamente, continuamos mudando vidas. Uma bolsa de cada vez, um programa de cada vez, uma oportunidade de cada vez. E como se sente? Perguntou Carmen, juntando-se à conversa. Ricardo considerou a pergunta cuidadosamente. Sinto como se finalmente tivesse encontrado para que foi feita minha vida. Não para acumular riqueza, mas para distribuir oportunidades. Não para demonstrar superioridade, mas para reconhecer a grandeza nos outros. Enquanto Ricardo dirigia para casa naquela noite, sabia que havia encontrado algo que todos seus milhões nunca haviam podido comprar. Um propósito que transcendia seu próprio ego, uma satisfação que vinha de elevar outros e a paz que chega quando finalmente vive de acordo com seus valores mais profundos. A transformação estava completa. Um ano depois do encontro que havia mudado tudo, Ricardo Salgueiro se encontrava parado no mesmo lugar onde havia começado sua transformação,
o escritório do 52º andar de sua torre corporativa. Mas já não era o mesmo escritório, assim como ele já não era o mesmo homem. As paredes de mármore negro haviam sido substituídas por janelões amplos que enchiam o espaço de luz natural. As obras de arte caras haviam dado lugar a fotografias dos beneficiários de seus programas educativos, e onde antes havia uma mesa intimidante de mármore, agora havia uma mesa redonda de madeira, onde se reunia semanalmente com Carmen, Lúcia e outros líderes da comunidade para planejar novas iniciativas. Esta manhã era especial. Havia convocado uma coletiva de imprensa para anunciar algo que teria sido impensável um ano antes: a criação da Fundação Lúcia Martins para a Dignidade Humana, dotada com 3 bilhões de reais, quase metade de sua fortuna pessoal, destinada a expandir programas educativos por toda a América Latina. Senhor Salgueiro, a voz profissional de Carmen o tirou de suas reflexões enquanto revisava os documentos finais da fundação. Os jornalistas chegaram. Também estão aqui os representantes das 20 universidades, que se comprometeram a participar no programa regional. Carmen Martins havia se tornado muito mais que a diretora de desenvolvimento humano de sua empresa. Era agora a diretora executiva da fundação, uma líder reconhecida nacionalmente por suas inovações em educação inclusiva. Sua transformação de faxineira invisível a executiva respeitada havia sido documentada em revistas internacionais como exemplo de liderança autêntica emergente. "Ai, Lúcia?", Ricardo perguntou, embora soubesse que ela nunca faltaria a um evento tão importante. "Está no auditório revisando sua apresentação. Tem trabalhado nisso durante semanas." Carmen sorriu. "Acho que vai surpreender todos." Enquanto caminhavam para o auditório, Ricardo refletiu sobre o ano extraordinário que havia transcorrido. As mudanças não haviam sido só em sua vida pessoal, mas em toda a estrutura de sua empresa e seu impacto na comunidade. Salgueiro Technologies havia sido reconhecida como a empresa mais inovadora em responsabilidade social corporativa do Brasil. A rotatividade de funcionários havia diminuído praticamente a zero. A produtividade havia aumentado 45%. E, mais importante ainda, havia se tornado o empregador mais desejado do país, não pelos salários altos, mas pela cultura de respeito e crescimento pessoal que havia cultivado. "Senhor Salgueiro", uma voz familiar o deteve no corredor. Era Maria Helena Rodrigues, a primeira bolsista que havia se formado do programa, que agora trabalhava como engenheira em sua empresa enquanto terminava um mestrado em administração pública. "Maria Helena, que alegria vê-la aqui." Ricardo a cumprimentou com afeto genuíno. "Como vão seus estudos?" "Incrivelmente bem, graças ao Senhor, mas queria dizer-lhe algo antes da coletiva." Maria Helena fez uma pausa, claramente emocionada. "Ontem recebi uma carta de minha irmã menor. Está no primeiro ano do ensino médio e me escreveu para dizer que quer ser como o Senhor quando crescer." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Como eu?" "Sim. Diz que quer ser alguém que usa seu sucesso para ajudar outros a terem sucesso. Também diz que o Senhor lhe ensinou que os ricos de verdade são os que enriquecem outros." A simplicidade profunda dessas palavras, filtradas através da perspectiva de uma adolescente, atingiu Ricardo mais que qualquer reconhecimento corporativo que tivesse recebido. Percebeu que o verdadeiro indicador de sua transformação não eram os artigos de imprensa ou os prêmios, mas o tipo de exemplo que estava dando à próxima geração. Quando entraram no auditório, Ricardo ficou sem fôlego pelo que viu. Não era só a presença de jornalistas nacionais e internacionais, nem os representantes universitários de países como México, Chile, Argentina e Peru. Era a qualidade da audiência. Centenas de estudantes de programas educativos, pais de família trabalhadores, professores voluntários das bibliotecas, funcionários de sua empresa, refugiados e imigrantes que haviam encontrado novas oportunidades, e líderes comunitários que haviam surgido do movimento que havia começado com uma simples lição de humildade. "Professor Ahmed", Ricardo cumprimentou o refugiado sírio, que agora dirigia programas de idiomas em 18 bibliotecas da cidade.
Como se sente vendo tudo isso? Como se estivesse presenciando o nascimento de algo que mudará o mundo. Ahmed respondeu com lágrimas nos olhos. Há um ano era um taxista com sonhos quebrados. Hoje sou o coordenador de um programa que ensinou idiomas a mais de 2.000 pessoas. Isso é o que significa segunda oportunidade real. E você deu segundas oportunidades a milhares de pessoas, interveio a senhora Wang, que havia desenvolvido um currículo de mandarim que agora se usava em universidades de 4 países, incluindo a você mesmo. Ricardo percebeu a profunda verdade nessas palavras. Sua transformação havia sido essencialmente uma segunda oportunidade para ser a pessoa que sempre havia tido o potencial de ser, mas que havia estado enterrada sob décadas de arrogância e desconexão emocional. Senhor Salgueiro, uma jovem jornalista da Globo News se aproximou com uma câmera. Poderíamos fazer uma entrevista rápida antes da coletiva oficial? Claro, Ricardo aceitou, embora já não sentisse a necessidade desesperada de atenção midiática que havia caracterizado sua personalidade anterior. Há um ano, o senhor era conhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos, mas também mais controversos do Brasil. Hoje está doando metade de sua fortuna a programas educativos. O que causou esta mudança tão radical? Ricardo considerou a pergunta cuidadosamente. Durante os últimos meses, havia respondido variações dessa pergunta dezenas de vezes, mas cada vez encontrava novas camadas de verdade para explorar. Uma menina de 13 anos me ensinou que havia estado medindo o sucesso com as métricas completamente erradas. Ricardo respondeu honestamente. Me ensinou que a verdadeira riqueza não se conta no que acumula, mas no que compartilha. Que a verdadeira inteligência não se demonstra humilhando outros, mas elevando-os. E que o verdadeiro poder não vem da capacidade de controlar, mas da capacidade de servir. E não teme que isso afete negativamente sua posição competitiva no mundo empresarial? Ricardo riu genuinamente. Resulta que quando trata as pessoas com dignidade, quando investe em seu crescimento, quando cria um ambiente onde o talento pode florescer, sem importar sua origem, sua empresa se torna mais bem-sucedida, não menos. Tivemos o ano mais rentável na história da companhia, precisamente porque deixamos de ver os funcionários como gastos e começamos a vê-los como investimentos. A entrevista continuou, mas Ricardo estava cada vez mais consciente de que as perguntas, embora importantes, não captavam realmente a essência do que havia acontecido. Sua transformação não havia sido uma mudança de estratégia empresarial ou uma decisão calculada de relações públicas. Havia sido um despertar fundamental à sua própria humanidade. Finalmente, chegou o momento da coletiva oficial. Ricardo se dirigiu ao pódio, mas antes de começar, fez algo que surpreendeu todos. Convidou Lúcia para se juntar a ele no palco. Lúcia Martins, agora de 13 anos, havia crescido não só fisicamente, mas em presença e autoridade moral. Levava um vestido azul marinho elegante, não caro, mas escolhido com o mesmo cuidado que caracterizava tudo o que fazia. Seus olhos tinham a mesma inteligência penetrante que havia desarvorado Ricardo um ano antes, mas agora também tinham a confiança de alguém que havia visto suas ideias se transformarem em realidade tangível. Senhoras e senhores, Ricardo começou, sua voz clara, mas carregada de emoção genuína. Há exatamente um ano me encontrava neste mesmo escritório convencido de que era o homem mais bem-sucedido do Brasil. Tinha 6 bilhões de reais, o respeito baseado em medo de meus funcionários e a admiração invejosa de meus pares. Também era, sem saber, um dos homens mais pobres e miseráveis do país. O auditório estava em silêncio absoluto, cada palavra ressoando com a autoridade da experiência vivida. Então, esta jovem extraordinária entrou em meu escritório e me deu a lição mais importante de minha vida. Lúcia Martins me ensinou que havia estado confundindo sucesso financeiro com superioridade humana, que havia estado desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos, e que havia estado usando meu privilégio para separar em vez de conectar, para humilhar em vez de elevar. Ricardo olhou para Lúcia,
que lhe sorriu com encorajamento. Mas Lúcia não só me humilhou, embora certamente o merecesse. Me ofereceu algo muito mais valioso. Me ofereceu a oportunidade de redenção. Me ensinou que nunca é tarde demais para mudar, que nunca é tarde demais para ser melhor, e que a transformação real requer não só reconhecer seus erros, mas tomar ações concretas para remendá-los. Durante este ano, tive o privilégio de aprender de uma comunidade extraordinária de educadores, estudantes, famílias trabalhadoras, refugiados e imigrantes que me mostraram o que significa realmente contribuir à sociedade. Aprendi que a educação é o grande equalizador, que o talento está distribuído uniformemente, mas as oportunidades não, e que quando investe no potencial humano, os retornos superam qualquer investimento financeiro. Ricardo fez uma pausa, permitindo que as palavras ressoassem no auditório cheio. Hoje anuncio a criação da Fundação Lúcia Martins para a Dignidade Humana, dotada com R$ 3 bilhões, destinada a expandir programas educativos inclusivos por toda a América Latina. Mas mais importante que o dinheiro é a filosofia por trás desta fundação. A crença de que cada pessoa, sem importar onde nasceu ou quanto dinheiro tem seus pais, merece a oportunidade de desenvolver seu potencial completamente. A ovação que se seguiu foi imediata e sustentada, mas Ricardo levantou a mão para continuar. Porém, não quero que esta coletiva seja sobre mim ou meu dinheiro. Quero que seja sobre as pessoas que realmente tornaram possível esta transformação. Quero que escutem Lúcia Martins, que aos 13 anos entende sobre liderança, dignidade humana e justiça social mais que a maioria dos adultos que conheço. Ricardo se afastou do microfone e gesticulou para Lúcia, que se aproximou com a mesma confiança tranquila que havia demonstrado durante seu primeiro encontro. Obrigada, Sr. Salgueiro. Lúcia começou, sua voz clara e firme, ressoando por todo o auditório. Que há um ano, quando entrei em seu escritório pela primeira vez, não estava tentando mudar o mundo. Só estava tentando defender a dignidade de minha mãe e demonstrar que o valor de uma pessoa não se determina por seu trabalho ou sua conta bancária. Mas o que aprendi durante este ano é que mudanças individuais podem criar ondas que transformam comunidades inteiras. Quando uma pessoa decide ver a humanidade nos outros, quando decide usar seu privilégio para criar oportunidades em vez de barreiras, quando decide que o sucesso real se mede por quanto eleva outros, essa decisão individual pode mudar milhares de vidas. Lúcia olhou ao redor do auditório, fazendo contato visual com estudantes, pais, professores. Os programas que estamos anunciando hoje não são só sobre educação, são sobre dignidade. São sobre a crença fundamental de que cada criança, cada jovem, cada adulto merece a oportunidade de alcançar seu potencial. São sobre criar uma sociedade onde seu código postal não determine seu destino, onde o trabalho de seus pais não limite seus sonhos, onde a curiosidade e o esforço são recompensados sem importar sua origem. Mas também quero falar diretamente aos jovens que estão aqui hoje. Lúcia continuou, sua voz adquirindo uma intensidade especial. Não esperem ser adultos para começar a mudar o mundo. Não esperem ter dinheiro para começar a fazer diferença. A transformação começa com decidir ver outros como seres humanos completos, com dignidade inerente. Começa com escolher a bondade sobre a crueldade, a inclusão sobre a exclusão, a colaboração sobre a competição destrutiva. E aos adultos digo, nunca é tarde demais para aprender, para crescer, para ser melhor. O Sr. Salgueiro tinha 51 anos, quando decidiu mudar fundamentalmente quem era como pessoa. Se ele pôde fazer, qualquer um pode fazer. Lúcia fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem. O futuro que estamos construindo juntos é um onde a educação é um direito, não um privilégio. Onde o talento é nutrido, não desperdiçado. Onde a diversidade é celebrada, não temida. Onde o sucesso se mede por quanto contribui ao bem-estar comum, não só ao seu próprio. Esta fundação é só o começo. É a semente de uma transformação que deve se estender muito mais além do Brasil, muito mais além da América Latina. É a promessa de que podemos criar um mundo
onde cada criança tem a oportunidade de alcançar seus sonhos, onde cada família tem esperança real para o futuro, onde cada comunidade pode florescer. Quando Lúcia terminou sua apresentação, a ovação foi diferente de qualquer coisa que Ricardo tivesse escutado antes. Não era só aplauso. Era o som da esperança coletiva, do reconhecimento de que a mudança real era possível, da compreensão de que estavam presenciando o nascimento de algo transformador. Enquanto os jornalistas faziam perguntas e os representantes universitários discutiam implementação, Ricardo se encontrou refletindo sobre a jornada extraordinária que havia começado com uma simples lição de humildade. Percebeu que sua transformação havia seguido um padrão que agora podia articular claramente. Primeiro havia vindo a humilhação que destruiu sua falsa autoimagem. Depois havia chegado a educação que lhe mostrou novas possibilidades. Em seguida, havia vindo a ação que transformou ideias em realidade. E finalmente havia chegado a multiplicação, onde sua mudança individual se havia convertido num movimento que tocava milhares de vidas. Depois da coletiva, enquanto a multidão se dispersava, Ricardo se encontrou sozinho com Lúcia e Carmen no escritório transformado. "Como se sente?" Carmen perguntou, gesticulando para as janelas que agora mostravam uma cidade onde centenas de jovens tinham novas oportunidades graças aos programas que haviam criado. "Sinto como se finalmente tivesse encontrado para que foi feita minha vida", Ricardo respondeu honestamente. "Não para acumular riqueza pessoal, mas para distribuir oportunidades. Não para demonstrar superioridade, mas para reconhecer e nutrir a grandeza nos outros." "E não sente falta de sua vida anterior?" Lúcia perguntou com curiosidade genuína. O poder, o respeito baseado em medo, a simplicidade de só se preocupar consigo mesmo? Ricardo considerou a pergunta cuidadosamente. "Sabe o que sinto falta de minha vida anterior? Nada. Absolutamente nada. Porque percebo agora que essa vida anterior não era realmente viver. Era simplesmente existir numa bolha de privilégio que me separava de tudo que faz a vida valer a pena. Conexões humanas reais, propósito transcendente, a satisfação de contribuir ao bem-estar de outros. Além disso", acrescentou com um sorriso, "resulta que ajudar outros é a atividade mais egoisticamente satisfatória que existe. Cada vez que vejo um estudante se formar, cada vez que vejo uma família quebrar ciclos de pobreza educativa, cada vez que vejo um refugiado encontrar nova esperança, experimento uma alegria que nenhuma transação financeira me havia dado jamais." Lúcia sorriu. "Minha mãe sempre diz que a felicidade real não vem de conseguir o que quer, mas de querer o que tem e usar o que tem para ajudar outros." "Sua mãe é a mulher mais sábia que conheci", Ricardo respondeu, olhando para Carmen com respeito genuíno. "E você é a professora mais jovem e mais efetiva que tive em minha vida." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, os três ficaram em silêncio durante um momento, refletindo sobre o ano extraordinário que haviam compartilhado e os anos de impacto que viriam. "Sabem o que é o mais incrível de tudo isso?" Ricardo finalmente quebrou o silêncio. "O quê?" perguntaram Lúcia e Carmen em uníssono. "Que isso é só o começo. Os 3 bilhões de reais da Fundação vão tocar diretamente as vidas de pelo menos 50 mil estudantes nos próximos 5 anos. Mas esses estudantes vão tocar as vidas de outros, que vão tocar as vidas de outros. O impacto vai se multiplicar exponencialmente durante décadas. É como jogar uma pedra num lago", Lúcia observou. "As ondas seguem se estendendo muito depois que a pedra desapareceu." "Exato. E a pedra original foi uma menina de 12 anos, que teve a coragem de confrontar um homem poderoso com a verdade", Ricardo respondeu. "Lúcia, você não só mudou minha vida, mudou o curso de milhares de vidas que nem sequer conhece ainda." Enquanto saíam do escritório naquela noite, Ricardo sabia que havia encontrado algo que todo o seu dinheiro anterior nunca havia podido comprar. Um legado que perduraria muito mais além de sua própria vida. Uma contribuição ao mundo que se mediria não em ganhos financeiros, mas em oportunidades criadas, em sonhos realizados, em ciclos de injustiça quebrados. A transformação estava completa, mas o impacto apenas começava.
E tudo havia começado com uma simples lição sobre dignidade humana, ensinada por uma menina extraordinária que havia visto além das aparências para reconhecer o potencial de bondade que existe em cada coração humano. Epílogo. 5 anos depois, o sol da manhã paulistana entrava suavemente pelas janelas do novo centro educacional da Fundação Lúcia Martins, localizado no coração da cidade Tiradentes, um dos bairros que antes simbolizavam a desigualdade que Ricardo havia ajudado a perpetuar. 5 anos depois daquele encontro transformador, Ricardo Salgueiro, agora com 56 anos, caminhava pelos corredores do que havia se tornado o maior programa de inclusão educativa da América Latina. Já não usava ternos de grife. Sua roupa simples, mas elegante, refletia um homem que havia encontrado paz consigo mesmo. Seus cabelos, agora completamente grisalhos, emolduravam um rosto que irradiava a serenidade de quem havia descoberto seu verdadeiro propósito. "Bom dia, professor Ricardo", cumprimentou Maria Eduarda, uma jovem de 17 anos que havia sido uma das primeiras beneficiárias do programa. Agora, ela mesma era tutora voluntária, ensinando português para imigrantes venezuelanos. "Bom dia, Maria", Ricardo respondeu com o carinho genuíno que havia aprendido a sentir por cada um dos jovens do programa. "Como vai a turma de hoje?" "Incrível! Temos 15 alunos novos esta semana. A senhora Carmen disse que a lista de espera já passou de 1.000 pessoas." Ricardo sorriu. A demanda pelos programas da Fundação havia crescido exponencialmente. O que havia começado como uma iniciativa local agora se estendia por 12 países da América Latina, com mais de 200.000 beneficiários diretos. Enquanto caminhava pela biblioteca do centro, Ricardo observou uma cena que nunca deixava de o emocionar. Dezenas de crianças e adultos de todas as idades estudando juntos, imigrantes ensinando seus idiomas nativos, refugiados compartilhando suas histórias, jovens da periferia preparando-se para vestibulares das melhores universidades do país. "Senhor Ricardo", uma voz familiar o chamou. Era Ahmed, agora com 62 anos, que havia se tornado o diretor pedagógico da Fundação. "Lúcia está na sala de videoconferência. A reunião com os reitores da Colômbia e do Chile começará em 10 minutos. "Como ela está?", Ricardo perguntou. Lúcia, agora com 18 anos, havia se tornado não apenas o símbolo da Fundação, mas uma líder reconhecida internacionalmente em educação inclusiva. Nervosa, mas empolgada. Ahmed sorriu. "Hoje apresentará o projeto para expandir o programa para a África. É um sonho que tem desde os 15 anos. Ricardo encontrou Lúcia revisando suas anotações na sala de videoconferência. A menina de 12 anos que havia o confrontado 5 anos antes era agora uma jovem mulher de 18, prestes a ingressar na Universidade Harvard com uma bolsa completa para estudar políticas públicas internacionais. Sua inteligência continuava brilhando em seus olhos, mas agora vinha acompanhada de uma sabedoria adquirida através de anos, vendo suas ideias transformarem milhares de vidas. "Pai Ricardo", disse Lúcia, usando o apelido carinhoso que havia adotado anos antes. "Está pronto para mudar 3 continentes? Com você liderando?" "Sempre", Ricardo respondeu, sentando-se ao seu lado. Durante os últimos 5 anos, Ricardo havia oficialmente adotado Lúcia e Carmen como família. Não apenas no sentido legal, embora os papéis também tivessem sido assinados, mas no sentido mais profundo da palavra. Elas haviam se tornado as pessoas mais importantes de sua vida. "Os números finais chegaram ontem", Lúcia disse, abrindo um relatório impressionante. "Nos últimos 5 anos, a Fundação investiu 5 bilhões de reais em educação. 200.000 estudantes receberam bolsas completas. 97% completaram seus estudos superiores. E o mais importante, 62% já estão retribuindo, seja como mentores, professores ou criando seus próprios programas sociais." Ricardo balançou a cabeça, ainda impressionado pelos números. "E o impacto secundário?" "Estimamos que cada beneficiário direto impactou positivamente a vida de pelo menos outras 5 pessoas."
Estamos falando de mais de 1 milhão de vidas transformadas indiretamente. A videoconferência começou com os reitores das principais universidades da Colômbia e do Chile aparecendo na tela. Ricardo observou com orgulho enquanto Lúcia conduzia a reunião com a autoridade de alguém 3 vezes mais velha. Senhores reitores, Lúcia começou em espanhol perfeito. Quero apresentar-lhes o Projeto Esperança, nossa iniciativa para levar o modelo da Fundação Lúcia Martins para todos os países da América Latina até 2030. Durante a hora seguinte, Lúcia apresentou dados, estratégias e resultados com uma precisão que deixou os acadêmicos impressionados. Ricardo se lembrou da menina que havia traduzido um documento antigo em 9 idiomas e sorriu ao ver como aquela inteligência excepcional havia florescido. E para a África? Perguntou o reitor da Universidade Nacional da Colômbia. Fase 2. Lúcia respondeu com confiança. Já estabelecemos parcerias preliminares com universidades no Quênia, Gana e África do Sul. O objetivo é replicar nosso modelo em pelo menos 10 países africanos até 2035. Quando a reunião terminou, Ricardo e Lúcia ficaram sozinhos na sala. Lembra quando me perguntou se queria ler aquele documento? Lúcia disse rindo. Como poderia esquecer? Foi o dia que minha vida real começou. A minha também. Naquele dia descobri que tinha voz, que podia fazer diferença. Ah, que diferença fez? Ricardo disse olhando pela janela para o movimento do centro educacional. Lúcia, você não salvou apenas minha alma. Criou um movimento que está mudando a América Latina. Nós criamos, Lúcia corrigiu. Eu só fiz a pergunta certa. Você teve a coragem de mudar. Naquela tarde, Ricardo participou de seu ritual semanal. Visitava as primeiras pessoas que haviam se beneficiado dos programas da Fundação, agora 5 anos depois. Visitou Carlos, o filho do mecânico, que havia se formado em medicina e agora dirigia uma clínica gratuita em Heliópolis. Conversou com Ana Sofia, a filha dos imigrantes venezuelanos, que havia se tornado professora de linguística e criado um programa para preservar idiomas indígenas. Cada visita era um lembrete de que sua transformação pessoal havia criado ondas que continuavam se expandindo. Ao final do dia, Ricardo retornou à sua casa, não mais a mansão vazia do Morumbi, mas uma casa aconchegante na Vila Madalena, que compartilhava com Carmen e Lúcia. Como foi o dia? Perguntou Carmen, que aos 50 anos havia se tornado uma das educadoras mais respeitadas do país. Sua autobiografia, Da Invisibilidade à Liderança, era leitura obrigatória em cursos de administração. Extraordinário. Como sempre, Ricardo respondeu, abraçando a mulher que havia se tornado sua melhor amiga e conselheira mais confiável. Mãe, pai Ricardo. Lúcia entrou na cozinha com uma expressão séria. Preciso falar com vocês sobre algo importante. O que foi? Carmen perguntou com a preocupação natural de uma mãe. Harvard me ofereceu uma oportunidade incrível. Querem que eu faça meu mestrado e doutorado em um programa acelerado, para depois me tornarem a professora mais jovem da história da universidade. Ricardo e Carmen se entreolharam. Era uma oportunidade extraordinária, mas significaria que Lúcia ficaria anos longe do Brasil. É uma honra incrível, Ricardo disse cuidadosamente. O que você quer fazer? Quero aceitar, Lúcia disse, mas depois sorriu. Com uma condição, que Harvard me permita dividir meu tempo entre Cambridge e Brasil. Quero continuar trabalhando diretamente com a Fundação enquanto estudo. E eles concordaram? Concordaram. Disseram que nunca viram alguém tão jovem com tanto impacto prático. Querem estudar nosso modelo para replicá-lo globalmente. Naquela noite, enquanto jantavam juntos como faziam todas as noites há 5 anos, Ricardo refletiu sobre a jornada extraordinária que havia os trouxe até ali. Sabem o que mais me impressiona? Disse, olhando para Carmen e Lúcia. Não são os números da Fundação, não são os prêmios que ganhamos. É como nos tornamos uma família. Sempre fomos família, Carmen disse suavemente. Só levou tempo para perceber. Lembra quando me perguntou se queria ser sua filha por uma semana? Lúcia disse rindo. E você disse que essa semana duraria para sempre, Ricardo completou. 5 anos,
260 semanas depois, Lúcia calculou. E ainda contando. Para sempre, ainda está só começando, Carmen acrescentou. Mais tarde naquela noite, Ricardo saiu para a varanda de sua casa. Dali podia ver as luzes de São Paulo se estendendo infinitamente. Cada luz representava uma vida, uma história, um potencial. 5 anos antes, havia olhado para a cidade de sua torre de marfim, vendo as pessoas como formigas insignificantes. Agora via cada luz como uma oportunidade de fazer diferença. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Ahmed. Professor, acabei de receber a confirmação. O governo do México quer implementar nosso programa nacionalmente. Isso significa mais 100.000 jovens com oportunidades reais. Ricardo sorriu e digitou de volta. A pedra continua criando ondas. Guardou o telefone e ficou em silêncio, pensando na menina de 12 anos que havia mudado tudo com uma pergunta simples. Quantos idiomas o senhor fala? Aquela pergunta havia demolido não apenas sua arrogância, mas todas as barreiras que ele havia construído entre si mesmo e sua humanidade. Agora, 5 anos depois, Ricardo Salgueiro não era mais o homem mais rico do Brasil. Havia doado a maior parte de sua fortuna. Mas havia se tornado algo muito mais valioso. Um homem que havia encontrado seu propósito, criado uma família e deixado um legado que perduraria por gerações. A transformação havia começado com humilhação, havia continuado com educação, havia se solidificado com ação, e agora havia se tornado algo maior que ele mesmo, um movimento global de esperança e oportunidade. E tudo havia começado quando uma menina extraordinária havia tido a coragem de dizer a um homem poderoso a verdade que ele precisava escutar. A pedra havia sido jogada no lago 5 anos antes. As ondas continuariam se espalhando por décadas, tocando vidas que Ricardo nunca conheceria, criando oportunidades que ele nunca veria, construindo um mundo mais justo que ele havia ajudado a tornar possível. A semana que ia durar apenas 7 dias havia se tornado uma vida inteira de propósito. E essa vida estava apenas começando a mostrar seu verdadeiro impacto no mundo. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro, a educação genuína e a dignidade humana são eternos. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar like se esta história tocou seu coração. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que passou por algo semelhante, compartilhe conosco. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que tocam o coração e transformam vidas.